Relacionamento versus religiosidade. Pode escrever aí. Relacionamento versus religiosidade. Ou, para os mais chiques, meritocracia versus relacionamento. Meritocracia versus relacionamento. Versículo Mateus capítulo 4, versículo também 4. Mateus 4, 4. Todos achem, por favor. Mateus 4, 4. Não precisa ficar de pé. Seja Deus louvado pela vida de todos os irmãos queridos e amados. Vou mandar aqui já um alô pro cooperador Marcos, a sua esposa abençoada. Logo eu vou aí nessa chácara aí, mano. Termina a piscina aí que eu vou dar uns pulos aí, hein? Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Feche os teus olhos. Pai, purifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, mais uma vez eu estou por trás do microfone para fazer menção do teu nome. Pai, olha aí este povo. Olha aí a tua noiva, a noiva do Cordeiro, do teu filho. Pai, o teu povo precisa da palavra para mudar, ó Pai, os seus conceitos, a sua vida, mudar a sua espiritualidade, mudar, ó Pai, a sua posição. Que a sua palavra venha como um marco esta noite. Prepara o interior e o exterior deste povo, para que eles saiam daqui em outra dimensão, para que eles saiam daqui livres, libertos, transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vamos lá, eu quero ser breve. Relacionamento versus religiosidade. A palavra, irmãos, religião não é uma palavra ruim, tá? Eu tenho acompanhado alguns irmãos, algumas pregações, e eu tenho visto as pessoas falar a palavra religião como uma palavra pejorativa. Mas a palavra religião, ela não é pejorativa, porque a palavra religião, ela significa religar com Deus. A palavra religião significa, no original, religar com Deus. Por isso que quando se fala assim que todo homem ele precisa de religião, está falando que todo homem ele precisa se religar, ele precisa se conectar com o Criador, com Deus. Então a palavra religião, ela é boa. Agora, o que é ruim é a religiosidade, que não tem nada a ver com relacionamento com Deus, e o religioso. Esses dois são pejorativos. Esses dois dá problema, e muito problema. Por quê? Porque o maior problema que Jesus, o rei desta igreja, teve foi com pessoas religiosas, que eram os fariseus, que era para ser os ensinadores, os mestres. Mas quem mais perseguiu e trouxe problema para Jesus foram os religiosos. Então a palavra religião é religar com o Criador. Por isso que o tema não é relacionamento versus religião, o tema é relacionamento versus religiosidade. O que é a religiosidade? É quando as pessoas pegam a palavra, torce ela totalmente o contrário do propósito. Em vez de direcionar as pessoas a Deus, elas direcionam a pessoa a dogma, a costume, a liturgia, coisas que não tem nada a ver com Deus. Então religiosidade é isso. Então esta noite eu quero mostrar para você o valor do relacionamento.
Porque eu tenho certeza que todos vocês, quando colocaram o pé em uma igreja, vocês colocaram porque estavam cansados da vida de pecado. Estavam cansados da prostituição, bebedice, enfim, estavam cansados dessas coisas. E vocês vieram para dentro de uma igreja para encontrar com Jesus, para conhecer Jesus. Só que em vez de apresentar-lhe Jesus, te apresentaram religiosidade. Um religioso apresentou para você religiosidade. Em vez de você conhecer Jesus, você passou a conhecer costume, liturgia, dogmas. E muitas pessoas não sabem quem é Deus. Não conheceram a Deus, não se relacionaram com Deus. Por quê? Porque não teve quem direcionasse. Por isso, esta noite o tema é relacionamento versus religiosidade. Agora, a questão aqui é o versículo que foi escolhido. A questão aqui esta noite é o versículo que foi escolhido, que eu vou repetir, que diz assim: porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Clarice, esta noite preste atenção, porque Jesus é que está falando isso aqui. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Felipe, não foi Judas, foi Jesus. Quando Jesus ele foi levado, Deusinha, ao deserto para ser tentado, a Bíblia diz que quando o adversário ele falou acerca de transformar pedras em pães, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não disse, Cleonice, a palavra que saiu da boca de Deus. Ele disse toda a palavra que sai da boca de Deus. Os religiosos, o que eles estão? Eles estão presos o quê? Eles estão presos nisso aqui, ó. Eles estão parados nisso aqui. É sim o manual do início do conhecimento de Deus, mas é o manual do início, não do fim. Porque Jesus disse, Cleonice, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui é a palavra que saiu. Porque quando terminou aqui, Deus morreu, Cleonice. Quando terminou aqui, Deus se calou, Cleonice. Deus ainda continua falando, não continua? Então é o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui é a que saiu da boca de Deus. Então se Deus ainda está falando, nós precisamos aprender a se relacionar com Ele, a encontrar Ele, a ouvir a voz dEle. Porque Jesus não diz que é a palavra que saiu da boca dEle, não, a palavra que sai da boca de Deus. E Deus não parou de falar, irmãos. E essa noite eu quero te mostrar um padrão. Por gentileza, abra a tua Bíblia e não feche mais, que agora vai ser só Bíblia em cima de Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Porque aqui na missão não aprende Bíblia quem não quiser. E quem quiser aprende Bíblia. Vamos lá em Gênesis. Eu coloquei os versículos tudo um atrás do outro, para você não ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, não. Eu coloquei tudo, procurei ali o máximo para te dar base, te dar fundamento. Vocês que foram ministrar a palavra, aprenda a colocar fundamento na revelação que você quer trazer. Precisa pôr fundamento, viu? Então vamos colocar aqui um fundamento nisso que eu estou ensinando a vocês. Gênesis 3, versículo 8 e o 9. Todos acham? Olha, eu vou adiantando, até porque está sendo gravado, depois você pode acompanhar no canal, tá? Eu vou adiantando para não ficar muito longo, mas é Gênesis 3, o 8 e o 9. Olha o que diz aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Deus entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então preste atenção agora aqui. Aqui, Leninha, aqui não existia Bíblia, não existia Torá, não existia Pentateuco, porque quem escreveu o Pentateuco foi? Quem está falando? Está falando tão tímido que não está dando nem para ouvir. Pelo amor de Deus, fala alto para os irmãos do canal saber aqui. Eu não, aqui não, senão o povo vai pensar, o pastor está num cenário, lá não tem ninguém ali naquele lugar. Quem que escreveu o Pentateuco? Moisés. Tá. Toda a igreja pode falar? Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Tá vendo? Não estou em cenário não, gente. Tem gente aqui. Então aqui é só relacionamento, Leite. Aqui é o que? É Deus descendo e se relacionando com o homem. Ou seja, o homem estava ouvindo a voz de Deus. Agora prossiga até o livro Gênesis 4. Eu quero ser rápido nessa parte aqui, porque é só prova, só estou colocando fundamento. Tá? Então no Gênesis 3, 8 e 9 era Deus conversando com Adão. Não tinha livro, não tinha Bíblia, não tinha nada escrito. Era relacionamento entre Deus e o homem. Agora capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Olha que coisa interessante. Versículo 4, capítulo 6, 7 e 8. Aqui já é Caim, olha só. 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, mas sobre ele deve tu dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu o que, estando eles no campo, se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, não sou eu guardador de meu irmão. Ou seja, Deus falando, Cleonice. Não tinha Bíblia, não tinha escrita, era Deus falando. Agora deixa eu quebrar um tabu aqui, Luquinha. Essa igreja da religiosidade, ensinada por religiosos, ele ensina que para você ouvir a voz de Deus, você tem que ser super santo, você tem que voar no poder, você tem que fazer jejum e oração constante, você tem que fazer toda essa parafernália. Mas aqui eu estou vendo Deus falando com um assassino, um homem que acabou de assassinar o irmão, e Deus foi até ele, perguntou para ele: onde está teu irmão? E o bicho ainda foi ignorante. Porventura eu sou o guardador do meu irmão? Eu lá sei de meu irmão. Então, pelo amor de Deus, hoje quebra esse negócio aí da sua mente, que você não pode ouvir Deus, que Deus não pode por causa disso, por causa daquilo, porque você não orou 3 horas, porque você não jejuou, porque para com isso, pelo amor de Deus. Isso não é padrão de relacionamento com Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Se você não está conseguindo ouvir, é porque você está problemático com a religião dentro de você, porque Deus está falando, Ele está gritando no ouvido das pessoas. Elas que não estão ouvindo, mas Deus está falando. Até o macumbeiro ouve Deus, irmãos. Ele só não obedece, mas ele ouve. Todo mundo, Natália, que lidar com a parte espiritual, eles ouvem Deus. Os demônios ouvem Deus. Eles não obedecem, mas eles ouvem a voz. Agora, por que você que está aqui adorando Jesus em busca da salvação não pode ouvi-lo? Problema pessoal. Então, você viu aqui? Voz. Vamos lá, Gênesis 6:13. Não vai ficar muito longo. Agora é Noé. Primeiro Adão, depois Caim, agora Noé. Gênesis 6:13. E diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca. Ou seja, Deus falando, Luquinha. Não tem Bíblia, não tem escrita, mas os homens, eles se relacionavam com Deus através de ouvir a sua voz. Não era essa
religiosidade toda que se ensina hoje, Natália, que se fala hoje, apesar que hoje eles não estão preocupados com relacionamento. O negócio, olha, vamos continuar aqui. Não, que é melhor. Agora, Gênesis 11. Gênesis 11. Você precisa aprender a identificar a voz de Deus. Eu vou orar por você após essa mensagem. E essa semana eu quero ouvir testemunho de pessoas que ouviram a voz de Deus. É claro que você não vai saber identificar logo de cara, mas você vai saber que foi Deus. Gênesis 11. Olha esse negócio aqui, ó, como é interessante, ó. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Agora olha isso aqui. Então desceu o Senhor para ver, olha só. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Agora olha isso aqui, presta atenção. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer no seu coração. Olha isso aqui. Quando Deus viu, Clemis, que os homens estavam, a língua era um, e eles se uniram de um jeito. Isso aqui é o poder da união. É por isso que Satanás luta para querer trazer divisão, para querer fazer que um não fique ao favor do outro. É por isso que ele luta para colocar divisão no meio dos obreiros, divisão no meio da família. Por quê? Olha aqui, eu vou repetir. Gênesis 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Aí Deus diz: agora, ele conversando entre si. Aqui é Deus falando entre si. Ele falou: e agora? Se nós não colocar um freio neles, não haverá restrição, ou seja, não haverá limite para o que esse povo intentar no coração fazer. Vocês estão vendo qual que é o poder da união? Olha o poder da união aqui, olha minha. Olha aqui, é por isso que o inimigo não quer famílias unidas, irmãos. É por isso que o inimigo ele não quer uma igreja unida, Deusinha. Por quê? Porque olha o que o poder da união faz. Deus teve que descer, Leide, e falar: não, vou pôr um freio nesse povo. Porque se eles continuarem com um só coração, não haverá restrição. Tudo que eles intentar fazer, eles vão conseguir fazer. Por quê? Porque a união é que faz a força. Então essa noite, pelo amor de Deus, está tendo desunião na sua casa, na sua família, com o seu chamado, você está querendo olhar irmãos com desdém, com outro olho. Para com isso, se una com o seu irmão, se una com a sua irmã, porque até Deus aqui, Natália, ele viu que aquele povo unido, vixe, ele falou: não haverá restrição agora para esses homens. Aí a Bíblia diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou de sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Agora olha aqui para mim. Aí tem pessoas que falam assim: Ivone, Deus não é Deus de confusão. E que isso aqui é o quê? Hã? Porque até o título está falando aqui: a confusão das línguas. Aí tem pessoa que fala: Deus não é Deus de confusão. Isso aqui é o quê? Porque o próprio Deus diz: desçamos e confundamos a língua dos homens.
de Deus para a terra, irmãos. Eu sou uma confusão de Deus. Porque depois de 110 anos, aquele grupo lá ensinando, pregando, falando, aí agora aparece um cabra de 1,75 m de altura, gordinho, careca, e começa a despregar, desfazer. Isso é confusão ou não é? Eu sou uma confusão de Deus na terra, irmãos. Jesus foi a maior confusão do Pai na terra, porque o judaísmo estava sendo pregado de uma forma. Jesus ele obedeceu o judaísmo, Clanice? Ele abraçou 100% a religião da época? Olha aí. Não pode curar no sábado, ele curava. Ah, não pode comer, ele comia. Ah, o Davi, o seu discípulo entrou lá e comeu, pode comer. Irmãos, agora não confunda a confusão de Deus com a sua confusão. Não confunda a confusão de Deus com a confusão do homem, porque a confusão de Deus é em cima de princípios, de propósitos. Mas que Deus é Deus de confusão, isso Ele é, porque esse é o Deus que eu conheço. Você quer ver uma coisa aqui? Quem diria tu tá aqui? Hã? Nem você acredita, às vezes. O que eu estou fazendo aqui? Que língua é essa que eu estou falando? Que poder é esse que eu estou sentindo? Deus confundiu até você. Até nós, irmãos, ficamos confundidos às vezes. Eu nunca me achei capacitado para um negócio desse, para um trem desse, irmão. Sou um homem tímido, vergonhoso. É quando você olha daí, você não percebe, irmãos. Isso é confusão pura. Eu sou uma das maiores confusões de Deus para o meu tempo. Porque depois de 110 anos, aí vem eu pregar essas coisas. Vem eu falar o que eles não falam. Vem eu mostrar o que eles não conhecem, o que eles não sabem. E quando eles me ouvem, eles se perturbam. Isso não é confusão, não? Meu chamado é uma confusão. Mas não é uma confusão como você entende. É uma confusão de Deus. Uma confusão santa, Deus, para os homens. Você viu o que a bispa falou ontem aqui? Quem estava aqui ontem? Vou até mandar um alô aí para o apóstolo Josenildo e a bispa Eliane. Dá um like aí, pessoal. Dá um likeão aí. Você viu o que Deus usou ela aqui? Para falar a meu respeito? O seu ministério confronta muitos. O seu ministério confronta muitos, confunde a muitos, mas eu confio em ti. Quem ouviu? Quem lembra? Você não lembra nem das suas promessas, vai lembrar das minhas. Mas só tem futuro, irmãos, quem tem memória. Eu lembro. Ela disse, eu queria que tivesse gravado: o seu chamado confunde a muitos. E muitos vão ficar perturbados por causa de ti. Mas o que o Senhor falou na boca dela? Eu confio em ti. Continua. Ou em outros palavras, continua, meu filho. Você é uma confusão minha para esses homens. Deixa eles se confundir. Prega a palavra. Ensina relacionamento. Então, irmão, essa primeira etapa aqui é relacionamento. É Deus vindo até o homem e falando aos ouvidos do homem. Mas Deus não se manifesta só assim, tá? Ele pode falar com você através de sonho, através de anjo. Deus não se manifesta só através da voz. Agora entenda algo. Invista na união. Ministério aqui de oração, se unam. Porque olha o que Deus disse. Gênesis 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Aí Deus diz: e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem no seu coração. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu sair um pouco da mensagem. Se vocês intentarem no coração que vocês vão ganhar 1 milhão de almas, assim será. É porque o inimigo quer que você pense pequeno, filha. Ele quer que você pense pequeno. Eu vou ler de novo, pelo amor de Deus. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Se
você, isso aqui é o poder da união, pelo amor de Deus, entenda. Se una com alguém em um propósito para você ver. Se una, irmão. Se una, irmão. Se una com alguém em um propósito para você ver. Pastor, tem 30 pessoas na minha família que eu quero que se salve. Você tem 30? Quantos lá já se salvou? 5? Deixa esses 5 se unir. Para ver se os 30 não vêm. O problema é a religiosidade dentro do homem, dentro de você, dentro da mulher, que não deixa as pessoas compreender isso. O próprio Deus, quando ele veio, falou: epa, não pode. Vamos separar, vamos confundir as línguas. Vamos colocar um para o outro, alemão, grego, africano, espanhol. Vamos colocar, porque não, se esse povo continuar assim, não haverá rescisão. Tudo que eles tentar fazer, eles vão conseguir fazer. Aí eu concluo aqui dizendo: pelo amor de Deus, se una com a sua família. Não fique com essa picuinha, essa briguinha. Se una aqui dentro da casa de Deus. Se una para orar, se una para jejuar, se una para ler a Bíblia, se una para executar os trabalhos. Porque o que mais tem dentro das igrejas é essa picuinha. Um querendo que o trabalho do outro não dê certo, querendo puxar o tapete, querendo... Para com isso, se una pelo amor de Deus. Que aí você vai ver que não haverá restrição. E tudo que você intentar no seu coração, você vai conseguir. Porque Deus disse. Oh, glória. Aplauda Jesus por causa disso. Aleluia. Oh, Jesus. Toda glória aqui. Gênesis 12, 2. Eu quero sair já dessa parte. Gênesis 12, 2. Olha o que diz aqui. Ora, o Senhor disse, ó, tá vendo? Disse, o Senhor falou. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você está vendo aqui? Relacionamento, Cleonice. Pessoas que ouviam a voz de Deus. Não tinha Bíblia. Não existia Bíblia, não existia livros. Mas existia pessoas que conseguiam ouvir a voz de Deus. Claro, o pecado não estava tão alarmado como está aqui. Existem segredos que Satanás fez. Existem coisas na comida que atrapalham seus dons se manifestar. Um dia eu vou explicar sobre isso. Quando você vai estudar a Bíblia a fundo e você vai ver o ministério profético, você vai ver que o ministério profético eles não podiam comer qualquer coisa. Por quê? Porque existem certos tipos de comida, a fermentada, comidas que tem certas coisas que não pode. Isso atrapalha a clara evidência, a clara audiência. Isso atrapalha e as pessoas não sabem disso. O inimigo sabe disso. Porque a gente vive numa época que as pessoas estão tão longe, tão distante de Deus. E olha que as pessoas estão clamando, estão desejando, estão orando, mas não conseguem ouvir. Eu ensinei aqui, eu mostrei para você que um cara acabou de matar e ouviu Deus. E as pessoas hoje oram, jejum, não, por que está acontecendo? É tempo de romper. Olha o que o Senhor disse a ele: sai do meio da tua parentela, cai fora daí, vá para a terra que eu te mostrarei. E as pessoas não conseguem acreditar mais no que Deus fala. Não conseguem mais acreditar. Aí vem falar: eu sou a geração da Bíblia. Estou vendo. Eu estou vendo. Enfim. Puxa. 13:4? Será? Nossa. Moisés, irmãos. O problema que eu esqueci foi um número aqui. Eita Deus, será que é 23, tá? A morte de Sara, não. Não. Ah tá, é Êxodo. Êxodo 3:4. Para a gente sair daqui do Antigo Testamento. Êxodo 3:4. Aqui ó. Êxodo 3:4. Aqui já começa uma diferença. E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te achegue para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E a Bíblia diz aqui que apareceu um anjo em uma visão. Está vendo aqui?
Já não é mais audível, Leide. Agora estava vendo. Porque Deus também se manifesta através de visão. É nós que precisamos ativar esses sentidos. Esses homens aqui nessa época não tinham o Espírito Santo. Ele não tinha dons. Olha o que essa igreja colocou na sua cabeça, irmão. Olha o que essa igreja... Ô Jesus, pode falar isso? Não é pesado demais, não. Não é melhor não entrar aqui. Outro dia a gente fala disso. Mas pelo amor de Deus, analisa. Aqui, Cleonice, tinha os dons? Aqui, tinha o Espírito Santo aqui? Não tinha como. Nós temos. E olha Deus aqui no relacionamento com os homens. Olha os homens vendo o anjo. A palavra de Jesus, vai mudar de... Complicado, irmãos. Agora você está vendo que eu disse que não é fácil para mim? Como é que pode, Natália? Depois de 110 anos, homens grandes, e doutor não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e congresso tal, e não sei das quantas, e missionária famosa, e não sei das quantas. Aí eu tenho que falar um negócio desse, um trem desse. Ô Jesus, me ajuda. Me ajuda que não é fácil. Abre a Bíblia. Precisamos, irmãos, conhecer a Deus através do relacionamento. Livro de Atos. Eu já vou começar a terminar. Oh, Jesus. Até aqui, eles não tinham Bíblia. Não tinham livros, não tinha nada. No livro, começando, iniciando o Novo Testamento, eles ainda têm agora a Torá. Eles ainda têm o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui eles já têm isso aqui. Só que, como achar Jesus dentro da Torá, irmãos? Se não for através de relacionamento, irmão, não dá. Atos capítulo 8. Deixa eu mostrar para você aqui. Atos 8, versículo 26. Eu vou ir mais rápido agora, depois vocês acompanham lá no canal. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a casa que está no deserto. Você está vendo aqui? O anjo falou que encontrou ele, Cleonice, e disse: levanta, Filipe, e desce. Desce agora, levanta e desce. Ou seja, Deus teofanicamente falando. Ele não estava com Bíblia aqui. Ele não estava com isso. Mas o relacionamento fez com que ele visse e ouvisse a voz de Deus através do seu anjo. Atos 10. Isso aqui é uma lapada para os religiosos, viu? Atos 10, olha aqui, ó. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia, isso aqui vocês vão apanhar um pouco agora, aperta o 5 aí, mas é pro seu bem, tá? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, ou seja, ele não é judeu, já vou deixar claro aqui, tá? Porque Jesus, ele veio aos judeus, ele não é judeu esse cara. Agora, olha as qualidades dele, ele não é cristão, ele não é judeu. Como é o teu nome? Yasmin. Ele não é cristão, Yasmin, ele não é judeu. Mas olha as qualidades, olha o que está dentro dele, Cleonice, ó. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Nem judeu era. Agora olha as consequências disso aqui. Olha as consequências disso aqui, presta atenção. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aí deixa eu falar uma coisa, eu vou até me esconder aqui para você não olhar para minha cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ceia?
é batizado nas águas, confessou Jesus Cristo. Quantos anos você já viu? Oh, Jesus. Quantas vezes você já viu o anjo? Quantas vezes você já ouviu Deus? Esse homem aqui, Natália, ele não era judeu. A Bíblia é clara, Pedro nem queria ir até ele, porque Pedro é o mais religioso de todos, é Pedro. Ele não era judeu. E Jesus, ele veio aos judeus. A visão de Pedro, o apóstolo dos gentios se chama Paulo, não Pedro. Pedro nem queria ir. Olha o homem, mas ele era piedoso. Ele fazia caridade, ele tinha um bom coração, ele orava ao Senhor. E os olhos dele se abriu, ele viu o anjo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: o que estão te ensinando? Religião, que é ligar com Deus, ou religiosidade? Você aprendeu o que aí? O que você está fazendo? Você ouve Deus? Você já viu o anjo? Não estou falando para te abater, eu estou te mostrando uma realidade, para você se confrontar dentro de si, para você entrar em colapso dentro de si, como eu já entrei, irmãos. Eu estou falando para você, meu ministério é uma confusão. Eu já entrei em crise milhares e milhares de vezes comigo mesmo, irmão, quando o Senhor começou a me ensinar a palavra, ensinar essas coisas, porque não era o que tinham me ensinado, não é a pregação atual, não é a pregação do Gideão. E como que você fica, nossa, mas fulano de tal, Bertão tem 70, tem 80, tem não sei quantos anos. Aí como, irmão? Eu já entrei em colapso várias vezes. E eu estou pregando essa noite para você também entrar, para você olhar para dentro e falar: Deus, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Que relacionamento é? Que comunhão é essa? Que eu faço isso, faço aquilo, ou seja, meritocracia versus relacionamento. Olha aqui os meus méritos: eu dizimo, eu oferto, eu oro tal hora, eu oro essa hora, eu jejum, eu leio, eu não cobiço, e aí, mas cadê as consequências disso? Aí doeu. É só o louco para pregar essa palavra. Mas amém, Jesus. Se o Espírito Santo estiver aqui comigo, tá bom. Porque senão o povo vai embora. Mas quem está gostando, diga eu. Eu. Então vou lá, então vou continuar. Então, irmãos, agora olha que coisa interessante. Este está com um certo Simão curtidor, 10:6, em sua casa, junto ao mar. Agora eu vou te mostrar o que é a religiosidade dentro do religioso, viu? E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo, temendo foi, deixa eu pular aqui, ó, 10. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Está vendo aqui? Eis, mais uma forma que Deus fala, Yasmin. A gente já aprendeu que Deus fala audível, externamente. Hoje, como o Espírito Santo mora, e eu acredito que mora dentro de você, você vai ouvir de dentro para fora. Às vezes o relacionamento está tão intenso que ele está falando aqui dentro de você, só que você está ouvindo aqui, ó. Você está tão conectado, já está tão profundo que, não, o Senhor falou, ele falou de fora, negativo, é dentro. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Então, e outra aqui, arrebatamento de sentido. Aqui, ele arrebatou o sentido de Pedro e agora mostrou para ele uma visão. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Agora olha o que é, Cleonice. O religioso cheio de religiosidade, porque Pedro era o mais religioso e o mais cheio da religiosidade dentro de
si. Tudo bem que ele aprendeu o judaísmo. Isso que Pedro manifesta é o judaísmo. Mas ele esqueceu de muitas coisas que Jesus fez. Que ele viu Jesus quebrar o protocolo. Mas enfim. Lendo comigo você vai falar, mas pastor, mas talvez ele não sabia quem estava falando com ele. Ele sabia sim, você sabe por quê? Versículo 13, 14. Olha aqui, ó. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Você está vendo aqui? Pedro não disse de modo nenhum espírito maligno, de modo nenhum demônio. Não, ele disse de modo nenhum Senhor. Pedro sabia quem estava falando com ele. Ele sabia que era Deus. Mas a religiosidade dentro do religioso faz as pessoas desacreditar do próprio Deus, da própria voz de Deus. Por isso que muitas das vezes eu tenho certeza que Deus está bradando para muitos de vocês, mas por causa da religiosidade não consegue identificar que é Ele. Ele fala através de um passarinho. Ele fala, irmão, ó, uma vez, vou contar isso aqui. Eu trabalhava na coleta de lixo. Eu cheguei em casa de madrugada, eu peguei a chave, coloquei, empurrei na porta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu falei, que negócio é esse que tem nessa chave? E aí quando eu reparei, porque estava escuro, a chave estava do lado errado. Aí eu arrumei a chave, coloquei na porta, abri e entrei, fui tomar banho. Quando eu estava tomando banho, o Senhor pegou e falou comigo, mas você não aprendeu nada? Eu falei, do que, Senhor? Aí ele pegou e volta lá fora na porta. Aí eu voltei. Eu falei, mas do que eu aprendi? Não estou entendendo. Aí ele falou, você está vendo aqui que você colocou a chave, tem que colocar da forma certa. Se você não colocar a chave certa da forma certa, você não abre a porta. Você está vendo? Deus falou comigo através de um acontecimento que aconteceu na minha realidade. E se eu tivesse, não, que é coisa da minha mente, consciência, não sei o que, blá blá blá. Tinha perdido essa lição. Ali eu aprendi uma lição. Primeira lição, eu tenho que ter a chave certa. Segundo, eu tenho que colocar ela na fechadura de forma certa. Porque não adianta só ter a chave, filho. Às vezes você está olhando para o seu ministério e falou, Deus, mas eu já tenho a unção, mas eu já tenho o jejum, mas eu já tenho a oração, mas eu já tenho o dom. Por que não está funcionando? Ei, você tem, mas você está colocando na fechadura certa, da forma certa? Pensa nisso. Você está vendo aqui o que é um religioso cheio de religiosidade? Era Pedro. Pedro falou, de modo algum, Senhor, eu nunca comi coisa impura. Aí o Senhor falou, quem és tu, rapaz? Como é que você trata impuro aquilo que eu santifiquei, Pedro? E aí Pedro levou uma lição de Deus aquele dia. Então, irmãos, a última, 16:9. 16:9. Olha aqui, ó. E Paulo teve de noite uma visão. Você está vendo aqui? Deus também fala por visão. Ele fala a voz pelo Espírito Santo hoje que nós temos. Fala por arrebatamento de sentido. Fala através de anjo. Deus fala de várias formas. De várias formas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão macedônio. E lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, para mim finalizar, irmãos, para mim finalizar, Jesus foi o homem que mais viveu relacionamento com o Pai. Jesus, ele era versado nas leis de Moisés, era, porque precisa ler, Natália. Eu não estou falando que é para desprezar isso aqui não, tá? Isso daqui é a história dos nossos irmãos. Isso daqui ó, é para a gente dar um passo à frente, porque eles não tinham isso aqui, Ivone, e eles venceram, e nós temos esses 66 livros, a história deles, como eles venceram, como eles batalharam, e ainda muitos estão vivendo derrota. Como é que você me explica isso? Eles não tinham nada disso, e a igreja atual tem lá 66 livros, mas não está conseguindo nem entender a Bíblia, e nem muito pouco se relacionar com Deus. Está na hora de voltar, irmãos. Jesus foi o homem que mais viveu relacionamento com o Pai e comunhão com o Espírito Santo. Você precisa rever seus conceitos. Você precisa rever. Você do YouTube aí, olha aqui para mim aqui. Você precisa rever seus conceitos, viu? Não interessa se você é pastor, se você é missionário, se você é apóstolo, não interessa o que você é. Você precisa rever seus conceitos.
Precisa rever os conceitos. Por que não está funcionando? Funcionou para os homens aqui sem Bíblia. E você que tem a Bíblia não está funcionando. Que negócio é esse? Tem coisa errada aí, filho. Agora você está vendo? É legal, né, José? Eu queria que o Senhor colocasse você aqui no meu lugar e eu aí. Aí você é bem legal, ela é glória, né? Mastigadinho, falar essas verdades. E eu, como me sinto? Dando a cara a tapa. Imagina o religioso ouvindo isso. Aquele que não dá relacionamento pro povo, para a igreja. Imagina! Gálatas 1:9. Eu não vou abrir aqui. Gálatas 1:9 diz assim: ainda que um anjo desça do céu e anuncia outro evangelho, a qual eu já tenho deixado, é anátema. Mas o que é o evangelho, irmãos? O evangelho, eu já disse aqui, o que é o evangelho? Alguém levanta a mão. O que significa, Mariana? Fala alto para sair aqui no like. Boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas do quê? Do reino. Porque Jesus ele veio pregar, Natália, as boas novas do reino. É por isso, Leninha, que quando ele viu o demônio, ele expulsava. Porque lá no céu não tem demônio. É por isso que quando ele via os doentes, ele curava. Porque no céu não tem doente. Jesus, irmão, ele veio trazer as boas novas do reino de Deus. Do reino do Pai. O evangelho é as boas novas. Agora, se você não tiver relacionamento, como é que você vai pregar o evangelho? Tem pessoas querendo pregar o evangelho sem ter relacionamento com Deus. Aí fica essa ruaça que nós estamos vendo, essa catástrofe que nós estamos vendo aí. Ele quer pregar o evangelho, ele é bem intencionado, mas sem relacionamento não dá, filho. Jesus, ele foi sucedido, Natália, pregando o evangelho, porque ele tinha relacionamento com o Pai e comunhão com o Espírito Santo. Agora eu quero que você abra esse aqui, é o último. Amós 8, 11 e 12. Eu vou até fechar aqui. Eu nem queria ministrar a ceia hoje. Meu Deus, se essas missionárias já tivessem apta, eu ia pôr elas para ministrar. Eu queria sentar agora, estou cansado, irmãos. Preciso emagrecer, hein? Estou pregando, eu não preguei nem uma hora e já estou cansado assim. Ixi, tá feia a coisa, tem que perder gordura, irmão. Me ajuda eu, irmão. Ora para mim queimar gordura, tá feia a coisa. Amós 8, 11 e 12. Para fechar. O tempo já está dando, deixa eu ver aqui. Nossa, 25 minutos, bom. Amós 8, abram esse, é o último. Abram. Olha o que Amós diz. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, e norte a oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Aí você fala assim, pastor, eu vou até fechar aqui. Mas como assim? Nas rádios está pregando a palavra, a televisão tem milhares de canais falando da palavra, onde você vai nas esquinas estão falando da palavra, e como isso? Será que isso aqui não é para outro tempo? É esse tempo. Porque a palavra que eles estão e vão buscar, porque ainda não chegou o tempo, você pode ver, as pessoas ainda estão por aí. Mas vai chegar o tempo que eles vão procurar. Que eles vão falar, chega, que vai vir um avivamento. E eles vão me procurar. Mas é a palavra de Deus. E na boca de quem ela está? Porque você sabe, quem é leitor da Bíblia sabe que Deus não fala, não se manifesta através de qualquer um ou qualquer uma. Precisa de relacionamento. Aproveite a ceia, que é a aliança. Que o significado da ceia é aliança. Aproveita hoje que é noite de aliança e faz um concerto com o Senhor. Fala, Deus, a partir de hoje eu quero ouvir a tua voz constantemente. Eu quero ser direcionado por ti. Porque Jesus disse. O que ele disse? Deu um branco agora, Natália. O que ele disse, hein? Eita, hein? Tô pior que o Cláudio Duarte. É brincadeira, irmão, só para quebrar o gelo. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
Isso aqui, YouTube, é a palavra que saiu da boca de Deus. Jesus disse: o homem vai viver da palavra que sai. Ou seja, Deus não se calou e nem morreu. Ele ainda está falando, mas precisa de relacionamento. Então, Igreja Missão Apostólica, grupo do YouTube, quebre o protocolo do relacionamento, ou da religiosidade, e viva relacionamento, para que você manifeste a sua unção, teu poder, seu chamado, para que você manifeste. Porque Jesus foi bem sucedido. Por que, Natália? Porque ele dominava as escrituras. Você tem que ler, viu? Estou falando que não é para ler, você tem que ler. Ele dominava as escrituras, mas ele tinha relacionamento com o Pai e comunhão íntima com o Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Jesus.